Os anos 60 foram um caleidoscópio dourado da animação de sábado de manhã, uma época em que as emissoras experimentaram loucamente buscando o próximo grande sucesso. Mas alguns programas se esgotaram tão rapidamente quanto nasceram, tirados do ar, apagados da sindicação ou engolidos por escândalos. Hoje revelamos 13 desenhos animados esquecidos dos anos 60 que a televisão enterrou antes que pudessem realmente brilhar. 15. Os Beagles, 1966. Quando os Beagles estrearam na CBS em 1966, foi divulgado como diversão leve e descontraída. Dois músicos de desenho animado, Stringer e Tubby, lidavam com a fama através de aventuras tolas e canções originais. Os personagens eram caricaturas mal disfarçadas dos Beatles e de outros grupos da invasão britânica, explorando a febre da Beatlemania que dominou a década. As crianças se conectaram instantaneamente com a dupla divertida, e as músicas cativantes foram produzidas por músicos de estúdio profissionais. Mas, por trás do riso, havia um mal-estar. Fontes da indústria sussurravam que a gerência dos Beatles não estava satisfeita com um desenho que beirava a paródia de sua imagem. A semelhança era tão óbvia que algumas emissoras hesitaram em promovê-lo intensamente, temendo retaliação legal. Pior ainda, a CBS tinha problemas de audiência. Embora os Beagles tivessem um público fiel e de nicho, não conseguia competir com gigantes como os Flintstones e Scooby-Doo. O golpe fatal não veio da controvérsia, mas da negligência. Nos anos 70, a emissora eliminou grande parte de seu acervo de animação. Os rolos originais de The Beagles foram destruídos, apagando uma das poucas séries de desenhos sobre música e sátira pop. Apenas um punhado de episódios sobrevive hoje, tornando-o uma das peças mais raras da história da animação dos anos 60. Olhando para trás, The Beagles estava à frente do seu tempo, um precursor de desenhos animados musicais satíricos como Josie e as Gatinhas, ou até Animaniacs. Em vez disso, é lembrado como um conto de advertência sobre a rapidez com que um programa pode desaparecer quando audiências, processos e negligência da emissora colidem. 14. Os Poderosos Heróis, de 1966 a 1967. Imagine uma equipe de heróis que não eram nada poderosos. Essa era a premissa por trás de The Mighty Heroes, criado por Ralph Bakshi, que mais tarde se tornaria famoso por sua animação adulta inovadora. A escalação incluía Homem-Corda, Homem-Força, Homem-Tornado, Homem-Cuco e o inesquecível Homem-Fralda, um bebê em traje de super-herói empunhando uma garrafa gigante. O programa foi concebido como sátira, zombando do boom de super-heróis dos anos 1960. A princípio, as crianças acharam hilário. Os heróis estragavam missões, se enrolavam e muitas vezes precisavam ser resgatados da própria incompetência. Os adultos também pegaram o humor sutil, uma paródia do ícone estilo Superman que saturava a televisão e os quadrinhos, mas as emissoras não sabiam como lidar com isso. Críticos diziam que crianças precisavam de heróis para admirar, não de bobos para rir. Patrocinadores temiam que zombar da febre dos heróis afastasse quem levava a sério os cruzados de capa. Com apenas uma temporada, o programa desapareceu, quase tão rápido quanto surgiu. Ao longo das décadas, Os Poderosos Heróis foi reavaliado como uma importante e pioneira paródia animada. Abriu caminho para cartoons irreverentes como The Tick e Teen Titans Go, provando que até super-heróis podiam ser ridicularizados. Mas nos anos 60, a televisão não estava pronta para a sátira disfarçada de comédia pastelão. O que poderia ter sido um clássico cult em vez disso, tornou-se uma relíquia esquecida de experimentação ousada. 13. As Novas Aventuras de Huck Finn, de 1968 a 1969. Quando Hanna-Barbera estreou As Novas Aventuras de Huck Finn, foi uma aposta ousada. Ao contrário de tudo o mais que passava nas manhãs de sábado, misturava atores de carne e osso com um mundo totalmente animado. Crianças de verdade, Hook, Tom e Becky, eram lançadas em uma paisagem animada, onde encontravam vilões de desenho, criaturas míticas e até mesmo figuras históricas. Era ambicioso, audacioso e visualmente impressionante. Para o público, no entanto, o programa era confuso. Seria uma série de aventura infantil, uma aula de história ou uma comédia de desenho animado? Pais que adoravam os romances de Mark Twain reclamaram que os personagens tinham pouca semelhança com os originais. Críticos acusaram o programa de baratear a literatura, enquanto as crianças, às vezes, achavam confusas as mudanças de tom entre piadas pastelão e perigo dramático. A produção em si foi um pesadelo. Combinar live action e animação exigia o dobro do orçamento e uma edição meticulosa. Hanna-Barbera, já com muitos projetos, mal conseguia manter a qualidade constante. Audiência ao price quote.
mas depressa caiu. A NBC cancelou-a após uma temporada, considerando-a muito cara para os retornos incertos. Embora esquecida hoje, As Novas Aventuras de Huck Finn foi uma precursora técnica de programas híbridos posteriores como Who Framed Roger Rabbit e Space Jam. O seu cancelamento fala menos de fracasso e mais do momento. A televisão dos anos 60 não estava pronta para apoiar experimentos tão caros. O que permanece é um fascinante e se, um programa que poderia ter mudado as manhãs de sábado para sempre se lhe tivesse sido dado tempo para crescer. 12. Os Cadetes Espaciais, 1966 a 1967. Quando a Hanna-Barbera lançou Os Cadetes do Espaço, era claro que eles queriam capitalizar na febre da corrida espacial que varria o mundo. O programa seguia um grupo de crianças aventureiras, Snoopy, Scooter, Jenny e Countdown, que viajavam pelo cosmos num pequeno foguete, frustrando os planos de vilões desajeitados como Big Guy e seu capanga, Mr. Big. O conceito era saudável, crianças como pioneiros das estrelas, refletindo o otimismo de uma era em que o homem alcançava a Lua, mas os cadetes do espaço enfrentaram um problema quase imediatamente. Saturação. Em meados dos anos 60, a televisão estava inundada de desenhos espaciais. Hanna-Barbera sozinha tinha os Jetsons, Space Ghost e Quarteto Fantástico. Os cadetes não conseguiam se destacar, especialmente quando seu orçamento era visivelmente menor. As animações eram repetitivas, as cenas de ação recicladas e as histórias não tinham o impacto envolvente que seus rivais entregavam. A audiência caiu e a série foi rapidamente relegada a um bloco de programação junto com reprises de Young Samson. Não ajudou que os anunciantes preferissem programas com heróis adolescentes mais velhos ou adultos, em vez de aventureiros infantis que pareciam muito juvenis para um público mais amplo. Em menos de um ano, a série foi retirada, para nunca mais retornar em sindicação. Hoje, Os Cadetes Espaciais é lembrado apenas pelos historiadores de desenhos animados mais dedicados. Seu legado é agridoce, refletia o otimismo de crianças que se imaginavam astronautas, mas foi ofuscado por concorrentes mais chamativos e com mais recursos. Numa década repleta de sonhos espaciais, esses cadetes simplesmente se perderam em órbita. 11. Cool McCool, de 1966 a 1967. Criado por Bob Kane, o co-criador do Batman, Cool McCool era para ser um sucesso garantido. Esta paródia de espionagem animada seguia McCool, um agente secreto desajeitado com muitos gadgets, um guarda-roupa descolado dos anos 60 e um talento para se meter em encrencas. Naquela época, a mania de espionagem estava no auge graças a James Bond, o agente da UNCLE e Agente 86. Parecia perfeito para as manhãs de sábado. Inicialmente, as crianças adoravam os vilões coloridos, cada um com manias exageradas e designs cartunescos. Nomes como Jack in the Box e Hurricane Harry deram ao programa um ar de história em quadrinhos. O tema de abertura, cantado num ritmo de jazz, era cativante e instantaneamente reconhecível, mas os problemas logo começaram a surgir. Os pais não gostavam da constante incompetência de McCool, temendo que isso retratasse figuras de autoridade como verdadeiros palhaços. Enquanto isso, a crítica o descartou como uma imitação barata de Bond, com um roteiro fraco e cheio de truques. Nos bastidores, o envolvimento de Bob Kane era mais reconhecimento de nome do que controle criativo. Os prazos de produção eram apertados e a qualidade caiu. Na segunda temporada, a audiência despencou. A NBC retirou silenciosamente a série, optando por reprisar programas mais confiáveis como Underdog. Apesar de sua curta duração, Cool McCool ocupa um lugar curioso na história da animação. Provou que nem o nome de Bob Kane podia garantir sucesso fora da sombra de Gotham. Hoje, ele vive principalmente como uma curiosidade, a paródia de espião animada que tentou engarrafar a febre Bond, mas fracassou antes de pegar fogo. 10. Os Beatles, de 1965 a 69. Sim, existiu um desenho animado dos Beatles de verdade. Estreando em 1965, foi a primeira série animada a apresentar uma banda de rock como protagonistas. Cada episódio seguia John, Paul, George e Ringo em aventuras exageradas e malucas, vagamente ligadas à sua música. A série também incluía canções para cantar junto, permitindo que as crianças soltassem a voz em sucessos como Help e A Hard Day's Night, com letras na tela. A princípio, as avaliações foram espetaculares. A Beatlemania estava no auge, e o programa capitalizou isso brilhantemente. Crianças assistiam religiosamente todo sábado, e por um momento os Fab Four conquistaram a televisão tão facilmente quanto haviam conquistado as paradas. Mas as rachaduras começaram a aparecer rapidamente.
Os Beatles não tinham nada a ver com o programa. Suas vozes eram imitadas por atores americanos com sotaques exagerados, quase uma paródia. Os fãs começaram a notar. À medida que os Beatles reais amadureciam musicalmente, passando para álbuns experimentais como Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Peppers, o desenho animado, sentia-se irremediavelmente desajustado. Suas palhaçadas bobas e infantis colidiam fortemente com a imagem cada vez mais sofisticada e em evolução da banda. Em 1969, as audiências haviam caído drasticamente e a emissora decidiu cancelar o programa. Até os próprios Beatles admitiram não gostar, com John Lennon chamando-o de horrível e George Harrison o considerando embaraçoso. Ironicamente, décadas depois, o desenho ressurgiu como artefato nostálgico. Gerações mais jovens, alheias às controvérsias originais, encontraram encanto em sua animação colorida e simplicidade divertida. Ainda assim, o seu cancelamento permanece uma lição de como a cultura pop pode superar a sua própria mercadoria. 9. Linus, o Coração de Leão, de 64 a 69. À primeira vista, Linus, o Coração de Leão, parecia pura diversão de sábado de manhã. Um leão gentil e bem-intencionado vivia num mundo cor de doce com amigos excêntricos como Rory Guaxinim e Sugar Bear. Mas por trás da sua criação estava uma das campanhas publicitárias mais agressivas da sua época. O programa era essencialmente um comercial longo para os cereais Post, com cada personagem ligada diretamente a um produto de café da manhã. O Urso Açúcar, por exemplo, era o mascote do Super Sugar Crisp, e a adorável Truly representava os Alphabets. Os episódios eram cuidadosamente estruturados para que os mascotes pudessem entreter e anunciar, muitas vezes borrando a linha entre narrativa e marketing. As crianças adoravam os jingles cativantes e os personagens coloridos, mas os críticos logo perceberam o que estava acontecendo. O programa não era só um desenho, era um anúncio gigante de cereal. Em 1969, a Comissão Federal de Comunicações reprimiu esse tipo de programação, citando preocupações com publicidade enganosa direcionada a crianças. Linus, o Coração de Leão, foi retirado do ar e seus personagens foram banidos das manhãs de sábado. Os mascotes sobreviveram apenas como ilustrações de caixas de cereal e comerciais de TV. O que torna o programa fascinante em retrospectiva é o quão à frente de seu tempo ele estava. Ele antecipou a posterior explosão de desenhos animados, baseados em brinquedos nos anos 80, como He-Man e Transformers. Mas, ao contrário deles, Linus foi vítima de regulamentações antes de evoluir. Permanece um estudo de como o comercialismo moldou e, às vezes, sufocou a criatividade da programação infantil. 8. Corrida Maluca, de 1968 a 1969. Corrida Maluca foi um dos projetos mais ambiciosos da Hanna-Barbera no fim dos anos 60. A premissa era simples, mas infinitamente divertida. Um elenco de pilotos excêntricos competia em carros bizarros por pistas selvagens e cheias de obstáculos. Com personagens como Penélope Charmosa, a dupla sinistra e, claro, o ardiloso Dick Vigarista com seu cão risonho Muttley, foi projetado para ser divertido e cheio de ação. O programa foi inicialmente bem recebido, com as crianças adorando os veículos exagerados e o humor pastelão, mas sua curta duração, apenas 34 episódios, não foi devido a baixas audiências. Em vez disso, a Hanna-Barbera transformou o elenco em vários spin-offs quase imediatamente. Penélope ganhou seu próprio programa, Os Perigos de Penélope Charmosa, enquanto Dick Vigarista e Muttley estrelaram em Dastardly e Muttley e suas máquinas voadoras. A Corrida Maluca original foi arquivada em favor dessas propriedades mais focadas. Para complicar, havia a repetição dos enredos. Cada corrida seguia uma estrutura familiar, com os planos do Dastardly sempre dando errado. Os executivos temiam que a fórmula não sustentasse o interesse a longo prazo. Em 1969, o programa foi discretamente retirado, substituído por seus spin-offs. Em retrospecto, Corrida Maluca alcançou status de cult, lembrada com carinho por sua criatividade e elenco colorido. Reboots e homenagens modernas provam sua influência duradoura. No entanto, na sua época, foi tirado do ar não porque falhou, mas porque teve tanto sucesso em gerar franquias que canibalizaram a sua existência. 7. O Show do Formiga Atômica e Esquilo Secreto, de 1965 a 1967. Quando o Show do Formiga Atômica e Esquilo Secreto estreou, foi apresentado como um desenho animado de sessão dupla. Um segmento estrelando a Formiga Atômica, um pequeno super-herói com a força de 100 homens, e o outro apresentando o Esquilo Sem Segredo, uma paródia de espião de gabardine armado com gadgets. No seu auge, o programa atraiu grandes audiências, combinando ação de super-heróis com comédia de espionagem inspirada na Guerra Fria. Mas os problemas surgiram rapidamente. O Atom Ant
A destemida frase de efeito "mãos à obra" sofreu com a repetição. Os vilões reciclavam tramas e atalhos na animação enfraqueciam a ação. Esquilo Secreto enfrentou problemas maiores. Grupos de pais reclamavam do uso constante de armas, explosivos e violência para fazer rir. Numa época em que os desenhos animados de sábado de manhã estavam sob crescente escrutínio, as emissoras ficaram receosas. O clima cultural do final dos anos 60 não ajudou. Com a crescente preocupação com a violência na TV, o programa parecia antiquado. Em 1967, a NBC o cancelou, substituindo-o por conteúdo mais seguro e educativo. O Esquilo Secreto ressurgiu anos depois, em breves revivals, mas a Formiga Atômica desapareceu em grande parte da memória pública. O que permanece, no entanto, é a ousada mistura de gêneros. A série refletia tanto a febre de super-heróis quanto a obsessão por espiões nos SFLs, unindo duas das mais poderosas tendências da cultura pop dos anos 60. O seu cancelamento não foi por fracasso. Foi sobre uma sociedade decidindo o que as crianças deviam e não deviam ver nas manhãs de sábado. 6. Frankenstein Jr. e os Impossíveis, 1966 a 1968. Hanna-Barbera não era novata em misturas incomuns, mas Frankenstein Jr. e Os Impossíveis foi uma das suas criações mais ousadas. O programa combinava dois segmentos não relacionados, um apresentando Frankenstein Jr., um herói robô gigante construído pelo menino gênio Buzz Conroy, e o outro sobre Os Impossíveis, uma banda de rock que atuava como super-heróis com poderes de metamorfose. Era metade aventura de ficção científica, metade cultura pop, paródia e todo o excesso dos anos 60. As crianças de início adoraram a enorme variedade. Num instante, Frankenstein Jr. combatia monstros gigantes. No seguinte, Os Impossíveis lutavam contra o crime entre shows, mas os críticos não viram inovação, e sim caos. O conceito duplo confundiu os anunciantes, que não sabiam como comercializá-lo. Foi um show de monstros? Uma paródia de super-herói? Uma fantasia de rock and roll? Enquanto isso, os pais reclamavam da dependência de Frankenstein Jr., de lasers, bombas e explosões. Com a crescente preocupação com a programação violenta, as emissoras começaram a se afastar de programas com muita ação. Zap Pow! Em 1968, a série foi discretamente cancelada, com as reprises desaparecendo logo depois. Ironicamente, Frankenstein Jr. e Os Impossíveis anteciparam tendências que dominariam os anos 70 e 80, misturando super-heróis, música e designs amigáveis para brinquedos. Mas nos anos 60 era visto como muito barulhento, estranho e potencialmente controverso. Hoje é lembrado como um experimento ousado que simplesmente não se encaixava em sua época. 5. Batfink, 1966 a 1967. Se você já ouviu a frase "minhas asas são como um escudo de aço", você esbarrou no legado de Batfink. Este desenho animado de paródia peculiar seguia Batfink, um super-herói morcego que combatia o crime e seu ajudante, Karatê. O programa parodiava diretamente a popularidade do Batman, que dominava a cultura pop graças à série live-action exagerada de Adam West. No seu auge, as crianças adoravam o humor camp. As asas do Batfink serviam como escudos indestrutíveis e os vilões eram caricaturas exageradas de estereótipos dos anos 60, mas os críticos eram menos complacentes. Muitos o acusaram de ser uma cópia descarada do Batman, com roteiro mais fraco e animação mais barata. Pior ainda, pais expressaram preocupação com Karatê, o desajeitado ajudante asiático de Batfink. Sua representação, fortemente estereotipada, gerou reclamações, e embora menos controverso na época, gerações futuras o veriam como profundamente insensível. Outra desvantagem foi o seu formato de sindicação. Com os episódios durando apenas 5 minutos cada, era difícil para as emissoras programar. Sem um horário fixo e enfrentando crescentes críticas, Batfink desapareceu silenciosamente das ondas americanas após uma curta exibição. Ainda assim, o programa alcançou o status de cult no exterior, particularmente no Reino Unido, onde as reprises prosperaram até os anos 80. Para muitos fãs britânicos, Batfink se tornou um favorito nostálgico. No entanto, no Sarah permanece uma curiosidade meio esquecida, mais lembrada pelo seu slogan paródico do que pela sua narrativa. Seu cancelamento reflete como o timing, a sensibilidade cultural e a comercialização podem condenar até mesmo um conceito cativante. 4. Jovem Sansão e Golias, 1967 a 1968. Em meados dos anos 60, a febre dos super-heróis estava no seu auge. A Hanna-Barbera entrou na onda com Jovem Sansão e Golias, a história de um garoto adolescente, Sansão, que podia se transformar num herói superpoderoso ao chocar suas pulseiras douradas. Seu cão, Golias, sim,
a uma fera enorme, parecida com um leão. Juntos, eles percorriam o país, combatendo cientistas loucos, monstros e invasores alienígenas. A princípio, a fórmula parecia infalível: super-heróis, um leal companheiro animal e muita, muita ação. As crianças adoraram as cenas de transformação e a fantasia de um menino e seu cão salvando o mundo. Mas os críticos rapidamente azedaram. As histórias eram repetitivas, os vilões genéricos e os diálogos sem vida. Os pais voltaram a reclamar da violência. Explosões gigantes, edifícios desabando e batalhas a laser preenchiam quase todos os episódios. Nos bastidores, a Hanna-Barbera enfrentava outro problema: os custos. As elaboradas sequências de transformação consumiam preciosos recursos de animação. Em 1968, o estúdio decidiu que o programa não compensava. Foi cancelado após apenas 26 episódios, desaparecendo das reprises logo depois. O que torna o jovem Sansão e Golias fascinante hoje é sua semelhança assustadora com franquias como He-Man e os Mestres do Universo. Décadas antes do príncipe Adam erguer sua espada, Sansão já se transformava num super-herói musculoso com um animal de estimação mágico ao seu lado. Mas em vez de se tornar um gigante da franquia, foi discretamente retirado, deixando apenas leves ondulações na história dos desenhos animados. 3. O Super 6, de 1966 a 1969. No meio do boom de super-heróis dos anos 60, a DPCA-Freleng Enterprises, o mesmo estúdio que nos deu os curtas da Pantera Cor-de-Rosa, lançou o Super 6. Foi concebido como uma paródia irônica da febre dos super-heróis, apresentando 6 heróis excêntricos de aluguel: Granite Man, Magneto Man, sem qualquer relação com o vilão da Marvel, Elevator Man, Captain Whammo, Super Scuba e, sim, até um homem das cavernas chamado Super Boeing. A princípio, a premissa parecia inovadora. Cada herói era desastrado a seu modo, falhando em missões e tropeçando em trapalhadas cômicas. Um chefe misterioso, Super Service, os despachou da sede como uma paródia de uma agência de espionagem. As crianças adoraram o pastelão, e os adultos apreciaram o toque de paródia, mas os problemas surgiram rapidamente. Os críticos acharam que os personagens não tinham o charme dos programas mais refinados da Hanna-Barbera. O humor era amplo e às vezes desajeitado, e sua sátira de super-heróis era considerada muito específica para o público jovem. A audiência caiu e em 1969, os Super 6 haviam desaparecido da programação. Ao contrário da Pantera Cor-de-Rosa, nunca encontrou uma segunda vida na redifusão. O que resta é uma curiosidade fascinante, uma das primeiras tentativas de parodiar super-heróis em animação, anos antes da sátira se tornar popular. Hoje, colecionadores prezam os poucos episódios restantes, mas o público, os Super 6, já esqueceu um experimento peculiar que visava a paródia, mas caiu no esquecimento. 2. Viagem ao Centro da Terra, 1967. Baseado no clássico de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra foi a tentativa da Filmation de levar alta aventura às manhãs de sábado. A série seguia o professor Lindenbrook, sua sobrinha Cindy, o estudante Alec e o guia Lars, mergulhando fundo no subsolo, batalhando monstros estranhos e evadindo o vilão Conde Saknussemm. No lançamento, foi vendido como um desenho de prestígio, uma adaptação fiel do romance amado de Verne, com narrativa séria, mas a execução falhou. A animação limitada deixava as cenas de ação rígidas e monstros pareciam reciclados de outras séries. Ainda assim, as crianças amavam as criaturas estranhas e os mundos do subsolo. Por um breve momento, parecia que a Filmation tinha encontrado ouro. O problema surgiu com a audiência e o custo. Ao contrário dos shows de comédia da Hanna-Barbera, Journey se levava a sério. Críticos acharam que era lento e cerebral demais para as manhãs de sábado. Pais, por outro lado, reclamaram que era muito violento. Os personagens constantemente desviavam de rochas, caindo, lava e ataques monstruosos. Em menos de um ano, a emissora o cancelou, substituindo-o por algo mais leve. Em retrospectiva, o programa estava à frente do seu tempo. Sua narrativa serializada abriu caminho para desenhos animados mais ambiciosos nos anos 70 e 80, mas o público, em 1967, não estava pronto. Hoje é lembrado como um fracasso ambicioso, esquecido pela maioria, mas valorizado por fãs de ficção científica que o veem como uma tentativa ousada de dar vida à literatura para crianças.
1. As Aventuras de Gulliver, de 1968 a 1969. Quando a Hanna-Barbera adaptou As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, eles realmente pensaram que teriam um grande sucesso. As Aventuras de Gulliver, um jovem aventureiro procurando seu pai desaparecido, acompanhado por seu cão Tag. Naufragado em Lilliput, Gary criou um laço com os pequenos lilliputianos que o ajudaram em sua busca. O programa era único para as manhãs de sábado. Ao contrário dos desenhos animados cheios de pastelão, Gulliver abraçou a aventura serializada, com tramas em andamento sobre a busca de Gary por seu pai e batalhas constantes com o vilão Capitão Leech. Isso lhe deu um senso de drama e riscos ausentes na maioria dos shows infantis da época. As crianças reagiram bem a princípio, atraídas pelo senso de uma busca épica, mas a audiência logo caiu. O ritmo lento da narrativa seriada colidiu com as expectativas das manhãs de sábado. As emissoras temiam que as crianças preferissem episódios autônomos que pudessem assistir em qualquer ordem. Somando-se às queixas dos pais sobre temas sombrios como sequestro e naufrágios, a série lutou para manter o ritmo. Em 1969, foi cancelada após uma temporada. As reprises eram raras e o programa silenciosamente caiu no esquecimento, ofuscado pelos sucessos mais cômicos de Hanna-Barbera. No entanto, em retrospecto, As Aventuras de Gulliver foi um trampolim. Apontava para a animação mais narrativa que se tornaria popular décadas mais tarde. Por um breve momento, as manhãs de sábado flertaram com a narrativa épica, mas a América não estava pronta. O resultado? Outro desenho esquecido, tirado do ar antes que pudesse deixar sua verdadeira marca. Esses desenhos esquecidos dos anos 60 nos lembram como a cultura pop pode ser frágil. Alguns eram ousados demais, outros com falhas e alguns simplesmente fora de tempo, mas cada um deixou ecos tênues que moldaram o futuro da animação. Qual desses você traria de volta hoje? Deixe seu comentário, curta e se inscreva.